Olá, começa agora a última edição, programa da TVEJA que destaca as principais reportagens da revista que está chegando aos nossos assinantes, às bancas e aos tablets. Ao meu lado estão o editor de Brasil Pedro Dias Leite e o repórter de economia Marcelo Sacati. Bem-vindos, Pedro e Marcelo. Fernanda. Bom, a capa desta semana trata de Michel Temer, o presidente em busca de crescimento. Pedro, e aí, o que a gente pode destacar dessa reportagem? Olha, essa reportagem feita pela sucursal de Brasília mostra a situação atual do governo Temer e os problemas em que ela se encontra. O presidente assumiu em meio à maior onda de rejeição à corrupção da história do país e até agora não soube lidar com isso. Ele teve vários dos seus auxiliares envolvidos nas delações da Lava Jato, inclusive na edição passada a Veja revelou que os principais envolvidos foram citados por um dos delatores do Odebrecht, e em vez de fazer como fez o Itamar Franco, por exemplo, quando o Hargreaves foi acusado em 93 e o afastou, o presidente preferiu manter todos os seus auxiliares. A reportagem de Brasília conta um pouco os bastidores do porquê dessa decisão, analisa quais são os próximos passos possíveis. Tem até um contraste interessante que, apesar dessa grave problema de corrupção e das acusações que sofre, o governo tem conseguido aprovar agendas importantes no Congresso. Aprovou a PEC do teto, apresentou a reforma da Previdência, mudou as regras do pré-sal. Então a reportagem é muito interessante porque ela mostra tanto as movimentações de bastidor que estão acontecendo lá por Brasília, que o leitor nunca sabe direito, e é sempre bom a gente deixar bem às claras o que está acontecendo de verdade, quanto à real dimensão da crise. Os pontos em que o governo vai bem, os pontos em que o governo vai mal, e lembra que termina, inclusive, lembrando de um problema muito grave, que é a popularidade. O presidente perdeu 20 pontos de aprovação desde que assumiu. A rejeição Passou de 31 em junho para 51% de desaprovação em dezembro. Exato, os né? que consideram o governo dele ruim ou péssimo. Ele está com uma aprovação, se eu não me engano, de 14%, que é muito próximo do que tinha a ex-presidente Dilma quando sofreu impeachment. A reportagem não lembra, mas é bom a gente lembrar que o próprio Temer disse sobre a Dilma que ninguém aguentava governar 3 anos e meio com esse tipo de aprovação. Mas enfim, a reportagem é bem interessante, mostra aí que é isso, é um governo que encolheu, que se apequenou e que tem que dar uma resposta à altura, para ficar não na só mesma com, metáfora. com os pacotes econômicos, como fez essa semana, e que a matéria inclusive fala disso, né? Que não dá para viver só desses pacotinhos. Mas é bom para situar aí o que vem pela frente. Legal. Outra reportagem da sua alçada aqui que a gente vai destacar é uma reportagem do Peter Zales, que ele passou um mês analisando os super salários no Executivo, no Judiciário e no Legislativo. E encontrou muita gente ganhando acima do teto. É isso, olha, eu não costumo ter pena do repórter, né? Mas nesse caso, o Peter ficou um mês afundado em planilhas, porque os dados não estão facilmente disponíveis, estão em bases diferentes, mas ele conseguiu levantar os salários e vencimentos adicionais de todos os servidores da ativa, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Ele encontrou mais de 5 mil pessoas que ganham acima do teto constitucional. A maioria delas no Judiciário, A né? maioria no Judiciário. Para a gente ter uma ideia, só o que é pago acima do teto representa 30 milhões de reais por mês. Desses 30 milhões, cerca de 22 milhões de reais estão no Judiciário. Se você analisar isso numa conta um pouco simplória, dá 360 milhões de reais, você paga 400 mil pessoas de aposentadoria de um salário mínimo. É um dinheiro significativo. O Peter se focou no mês de setembro, e aí a gente fez quase um serviço, eu diria, para o leitor, que a gente identificou os 5 maiores salários de cada um dos ramos. Dividimos entre Legislativo, Executivo, Judiciário e Ministério Público. A gente botou os nomes desses servidores e quanto eles ganham. E o que mais me chamou a atenção, claro, foi o Bessias, né? Exato, Nosso famoso Bessias, procurador da Fazenda, quase 55.500 aqui que ele ganha. E para a gente diminuir o risco de injustiças, porque normalmente quando as pessoas são pegas nesses super salários, eles falam assim, não, mas é que nesse mês eu ganhei a gratificação e tal, que, enfim, já não deveria estar fora do teto, mas
para a gente diminuir a chance de injustiças, o Peter, nesses casos em que nós nomeamos as pessoas, ele voltou no salário de julho e no salário de junho. Agosto e julho, perdão. E aí a gente só manteve na lista quem ganhou acima do teto de 33 mil nesses 3 meses seguidos. Ainda que a pessoa não tenha ganhado, o Bessias ele ganha 55 mil, aí em outro ele ganha 38, no outro ele ganha 40 e poucos. Sim. Ou seja, nos 3 meses ele ganhou acima do teto. Tá. Então, essa foi a nossa dança de corte conservadora, eu diria, para manter. E tem aí, apesar do escândalo que são esses super salários, tem um fato positivo que a gente também registra na matéria, que foi o Senado aprovar ali um pacote de 3 medidas que tenta, mais uma vez e finalmente, fazer valer o teto constitucional, que é, não custa lembrar, o valor do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal de pouco mais de 33 mil reais. O problema é que o cara bota lá auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio não sei o que, auxílio não sei o que, e quando você vê a pessoa ganha isso, 50 mil, tem gente que ganha 90 mil, e por aí vai. A matéria faz um bom retrato do descalabro, mas também tenta mostrar que há esperanças. Antes de voltarmos um pouquinho para a Sociária, eu vou passar para o Sacate. Então, Marcelo, essa semana, um assunto que também causou muita discussão foi o fato de as empresas aéreas começarem a cobrar para despachar mala. Isso, foi uma decisão da Agência Reguladora do Setor de Aviação, a ANAC. Ela só entra em vigor em passagens compradas a partir de 14 de março de 2017. Então, se eu comprei uma passagem para abril hoje, ela ainda não, as novas regras não se aplicam. Mas enfim, é uma discussão bem interessante, é um assunto que envolve muita gente, ainda mais nessa época de fim de ano, início de férias. E a gente pode dizer que é uma tendência mundial, né? Porque nas outras companhias aéreas, você, inclusive para marcar assento, você já paga. Exato, né? O Brasil, na verdade, ele entra atrasado nessa discussão, e a ideia é tentar fazer com que a pessoa pague pelo que ela está usando. Quero marcar um assento, aí você paga. Quero um assento com um pouco mais de espaço na econômica, você paga um pouco a mais. E a bagagem, tem gente que carrega só uma mala de mão, tem gente que carrega 4 malas. Hoje é tudo unificado, esse custo é diluído e é o que a gente chama de socialização do custo, do prejuízo. A ideia da ANAC é, cada um cobra pelo que vai despachar, e aí aquele que faz de tudo para economizar e poder voar, quero o assento mais barato, compra com antecedência, não quero serviço de bordo, ele tenha condições aí de ter acesso a essa passagem que, aí é a grande questão, que as companhias aéreas prometem que vão passar a oferecer. E até a matéria destaca um número interessante. Eu imaginava que as passagens tivessem aumentado de preço e vocês trazem um levantamento que, na verdade, quase pela metade do preço foi reduzido. Ela foi reduzida. A partir de 2002, em 2001 até 2001, havia uma regulação do preço da passagem aérea pelo governo. E aí, a partir de 2001, isso foi liberado parcialmente, até que passou a vigorar uma liberação total. E havia exatamente isso como nossa, agora vai ficar impossível viajar de avião. Mas aí as companhias passaram a apostar em promoções para tentar conquistar o passageiro, que é aquela lógica da concorrência de livre mercado, né? Não estou conseguindo ganhar, então vamos baixar um pouquinho o preço aqui, fazer uma promoção ali. E de fato foi o que aconteceu e é o que se espera que aconteça agora. E justamente que na matéria também vocês dizem que esperam um crescimento de 14%, né, se de fato as passagens forem reduzidas, né? Exato, existem uma série de estudos, né, isso aí não é chutômetro, assim, são estudos que modelos econométricos, e eles mostram que passagem aérea é o que eles chamam de um bem muito elástico. Então, se você faz uma redução pequena de preço, a demanda já reage, as pessoas decidem, então, R$200 eu não consigo, não cabe no meu orçamento uma viagem de R$200 por mês, mas se for 180, eu já consigo comprar. Então, a passagem aérea é uma que, se essa redução do preço se confirmar, tem tudo para aumentar a demanda por passagens no país. Legal. Pedro, voltando então a mais uma matéria dessa semana que a gente vai destacar é a morte do Dom Evaristo Arnes. Então, eu queria que você começasse explicando por que essa matéria foi parar na sua mão, já que é uma matéria de religião. A nossa discussão foi justamente que não era uma matéria só de religião. Apesar de Dom Paulo
ter sido cardeal de São Paulo durante 28 anos, ele é uma figura que transcende a religião. Ele teve um papel fundamental na ditadura militar, de enfrentamento aos ditadores, ao regime, e de defesa dos direitos humanos. Ele foi uma das vozes mais eloquentes contra a tortura nas prisões, contra os desaparecimentos, e é por isso que ficou comigo e não com a Adriana Dias Lopes, que é a editora que cuida de religião. E acho que o episódio dele mais emblemático é justamente quando ele vai visitar o Vladimir Herzog, que havia, enfim... Exato, né? Nem a visita, né? O Vladimir Herzog tinha sido morto nos porões da ditadura, o regime fala que ele se suicidou, e aí o Dom Paulo é o grande organizador de um ato ecumênico na Catedral da Sé, que reuniu ele, o Henry Sobel e o Jaime Wright, que era um reverendo presbiteriano, e os três e mais alguns religiosos fizeram ali um ato ecumênico, né, uma missa, porque tinha as várias religiões, em memória do Vladimir Herzog, que tinha sido assassinado. E aí, hoje em dia isso parece forte, mas nem tanto. A gente tem que lembrar que em 75 era o auge da ditadura. Isso aí foi a primeira grande fissura contra o regime. No ano anterior tinham morrido ou desaparecido mais de 100 pessoas no Brasil. Dom Paulo recebeu horas antes emissários do então governador Paulo Egídio dizendo: olha, não faça esse ato porque pode ter tiros, pode ter mortes e o senhor vai ser responsabilizado. Ele foi lá, enfrentou os militares, fez esse ato, e ele tem uma frase que eu até fui reler e resgatei, que ele diz lá do púlpito: ninguém toca impunemente no homem que nasceu do coração de Deus para ser fonte de amor. Não matarás. Quem mata entrega a si próprio nas mãos do Senhor da história, e não será apenas maldito na memória dos homens, mas também no julgamento de Deus. Então ele estava ali contestando do púlpito da Catedral da Sé a versão oficial de que o Vlado tinha se matado. E aí eu lembrei também que ele não era só um homem de holofotes, ele também fez um trabalho muito importante nos bastidores, falou com todos os presidentes generais contra a tortura. Tem uma cena famosa de uma briga dele com o Médici, que ele vai relatar para o Médici as torturas, o Médici quase bota ele para fora dali e fala: a igreja cuida da igreja, o governo cuida do governo, os militares cuidam do governo. E aí, só que assim, né, a igreja poderia cuidar da igreja se os militares estivessem nos quartéis e não torturando. Então, eu quis nessa reportagem, que foi muito legal de fazer, dar uma dimensão para o leitor da importância de Dom Paulo, que foi um gigante na luta pelos direitos humanos e no enfrentamento à ditadura. No momento em que todo mundo se calava, ele foi a voz que se ergueu para defender o Brasil contra o arbítrio. E, aliás, é o seu título, né? Adeus ao gigante. É isso. Então, bom, antes de dar o nosso adeus, eu quero destacar algumas coisinhas que vão estar no nosso site essa semana. A gente vai ter uma retrospectiva todos os dias no site de Veja, aqui na TVeja, todos os dias às 15 horas. Então, a gente vai tratar de política, economia, gastronomia. Quem quiser acompanhar pode entrar no nosso site. A gente vai estar ao vivo no Facebook. Mais uma vez, obrigada, Marcelo, Pedro. Obrigado. Então, um bom final de semana, uma boa leitura e até a semana que vem.